Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 24 de novembro de 2021. E vamos ao destaque do dia. Brasil vai ter mais 89 escolas cívico-militares no ano que vem. E vai antecipar meta de implantar modelo em mais de 200 instituições pelo país. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Vacinação em massa e retomada da economia. O governo tem aumento na arrecadação com impostos e taxas em outubro. O melhor resultado para o mês dos últimos 5 anos, Márcia Fernandes. Segundo a Receita Federal, o total de 2021 deve ser o maior de todos os anos. Vamos falar sobre investimentos e incentivo a pesquisas e estudos em uma entrevista ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Além de transferir renda e promover cidadania às famílias de baixa renda, o Auxílio Brasil, novo programa social do governo, também vai incentivar a ciência brasileira, com a Bolsa Iniciação Científica Júnior. Para falar sobre a Bolsa e outras ações na área científica, a gente conversa ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Boa noite, ministro. Boa noite, sempre um prazer poder participar aqui com vocês e conversar com todo o Brasil. Ministro, o Auxílio Brasil tem a participação do Ministério da Ciência com o benefício Bolsa Iniciação Científica Júnior, que vai beneficiar estudantes que se destacarem em competições acadêmicas vinculadas à educação básica. Qual a importância desse investimento? Olha, tem uma importância gigantesca. Nós temos no CNPq diversas modalidades de bolsas, entre elas a Bolsa de Iniciação Científica, que ela, além de ter um valor agregado todo mês, ela também traz mentoria, ela traz, vamos dizer assim, a metodologia científica para a vida desses alunos e é comprovado, né, através dos estudos do CNPq já de muitos anos, que esses alunos que participam da iniciação científica, eles têm muito melhores resultados na educação e na vida profissional depois. Então você imagina isso, agora com essas bolsas sendo acopladas junto com o Auxílio Brasil, não para todos, logicamente, mas é para aqueles alunos que se destacam nas Olimpíadas Científicas. Nós temos 62 Olimpíadas do Ministério, e certamente isso vai trazer para os pais aquela, vamos dizer assim, a certeza de que investir na educação dos filhos, colocar os filhos para estudar é uma coisa que vale a pena para o futuro deles e vale a pena para o presente em termos de renda. Pois é, né, ministro? Nós tivemos aí um estímulo para os jovens aí buscarem oportunidades na ciência, como o estudante brasileiro que ganhou ouro na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, não é isso? Isso aí é uma coisa, vamos dizer assim, a primeira vez, né? Isso é importante ressaltar, a primeira vez que nós temos um ouro no internacional disso. Nós tivemos na semana passada 5 medalhistas de ouro na Ibero-Americana, também de astronomia e astronáutica. E você vê que isso já é parte dos resultados do trabalho que tem sido feito no Ministério. Nós temos uma secretaria voltada para a articulação e promoção da ciência que incentiva essas competições olímpicas científicas. Você já vê os resultados disso. O Brasil também, pela terceira vez, já é medalhista de ouro na Olimpíada de Economia Internacional. É bacana, a gente tem orgulho dessa garotada. Agora, ministro, como é que está a questão orçamentária para o ano que vem? O Ministério vai reaver parte dos 600 milhões de reais inicialmente previstos para a pasta. Isso tem sido discutido. Eu conversei, eu tive que tirar um período de férias para cuidar da minha saúde, né, mais especificamente dos meus ouvidos, mas antes disso eu havia conversado com o ministro Paulo Guedes, com a ministra Flávia Arruda também, dessa reposição. E aí, na conversa com ele, tinha ficado estabelecido algo em torno de 300 milhões, né? E agora, parte desses 300 milhões deve entrar na pauta na semana que vem, em 151 milhões. O que já é um recurso que nós vamos utilizar para operacionalizar, falando de CNPq, né? Uma parte que já foi feito o edital das bolsas do Universal, da chamada Universal, que irriga a pesquisa brasileira e é extremamente importante.
Agora, ministro, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações participou da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, a COP26. Que balanço o senhor faz das reuniões e propostas discutidas durante o evento? O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações possui inúmeros projetos, né, que fazem parte do desenvolvimento sustentável dos diversos biomas do Brasil, em especial também, né, o bioma amazônico. E dentro desses projetos nós temos desde o Regenera Brasil, por exemplo, que é um projeto que já tem 120 áreas de regeneração da floresta, com a melhor ciência, vamos dizer assim. Não é que nós vamos plantar árvores, mas os cientistas analisam para aquela situação em garimpos, etc., onde havia uma degradação da floresta, qual a melhor maneira de regenerar essa floresta. Esse é um dos exemplos. E tem muitos outros, como o programa Salas, com laboratórios remotos, são 50 laboratórios remotos para pesquisa em biodiversidade e aplicações de ativos, né, para transformar em medicamentos, cosméticos, etc. A gente tem muitos projetos de desenvolvimento sustentável na essência. Então, isso foi apresentado lá pelo secretário Marcelo Morales e, segundo o relato dele, foi muito bem recebido. E nas minhas conversas com embaixadores de diversos países, quando eu falo, muitas vezes eles não sabem todo esse trabalho feito no Ministério em termos de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Aliás, eu recomendo aqueles que estão nos ouvindo a verem lá no gov.br/MCTI, né, que é o site do Ministério, as diversas aplicações e atividades que nós temos nesse sentido. Isso mostra na prática, ministro, que a ciência pode contribuir para a questão do aquecimento global? A ciência pode e é a solução, é a ferramenta que nós temos, né, a ciência, tecnologias, inovações, para a redução ou para o controle de mudanças climáticas. Nós temos, inclusive, no Ministério, no INPE mais especificamente, um programa novo que nós lançamos que chama BIC, é uma Base Integrada Georreferenciada, que tem o objetivo de coletar dados dos diversos biomas, incluindo também, além dos biomas, também a parte da Antártica, oceanos, etc., e todos esses dados serão modelados e para simulação de mudanças climáticas a partir disso. E isso a gente espera que seja feito no Brasil, com os dados do Brasil, América do Sul, depois também todo, e também que isso se espalhe pelo planeta como uma rede de dados científicos que vão ajudar, né, na análise científica de dados e como trabalhar em conjunto com os diversos países, ou todos os países em conjunto, para a redução, né, dos efeitos das mudanças climáticas e a redução da mudança climática em si. Ministro, o Ministério também lançou a plataforma Adapta Brasil, que é voltada para as questões do aquecimento global. Que informações essa ferramenta traz? Qualquer pessoa pode acessar? Uma das ferramentas nós apresentamos lá também, o Adapta Brasil, ele agora é válido para todos. Nós fizemos um teste primeiro com algumas cidades do Brasil e agora já está disponível para todos os municípios do Brasil. É um auxílio aos gestores. E aí você consegue, através dessa ferramenta, fazer análises de curto prazo e de médio prazo, ou até longo prazo em alguns dos casos, né, de socioeconômicos e as influências da meteorologia, as mudanças climáticas para aquela região. Tanto uma perspectiva positiva, vamos dizer assim, otimista, quanto da mais pessimista. Isso é muito válido para o gestor, né, o prefeito da cidade, governadores, poder utilizar isso aí para prever os seus orçamentos, ou seja, fazer o planejamento do seu município, uma gestão baseada em dados científicos. Então, esse é o Adapta Brasil. Nós temos também um outro sistema que foi lançado, que é o Sinapse. O Sinapse também é uma plataforma que ela dá... são simulações de alterações em emissão de carbono. Então, se você reduz a emissão, por exemplo, nos veículos de tanto por cento em tanto tempo, como que isso aí vai mudar a previsão de longo prazo? Então, é uma ferramenta muito útil, né, para que a gente possa trabalhar aí no Brasil para cumprir as metas que foram estabelecidas no Ministério de Meio Ambiente. Nós estamos conversando com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Ministro, sobre as pesquisas relacionadas à Covid-19, o quanto a gente já avançou para o desenvolvimento de vacinas nacionais, medicamentos e testes rápidos? Olha, avançamos muito. Há que se lembrar que o governo federal, né, através do auxílio que nós tivemos no ano passado, nós recebemos em torno de 400 milhões de não reembolsáveis para investimento nessas atividades e mais 600 milhões reembolsáveis para empréstimos a empresas. E esse dinheiro foi... Aliás, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem uma
uma execução muito alta. Isso aí, em 2019, nós tivemos uma execução de 93%, 2020 de 99%, e esse ano também vamos chegar nesse ponto. E é um dinheiro muito utilizado e tem um retorno de investimento muito grande para o país. Comprovado agora na pandemia, nós temos lá a Rede Vírus, que iniciou os seus trabalhos antes da pandemia, um mês antes da pandemia, uma rede de cientistas que nos dão as diretrizes para seguir. Nós desenvolvemos uma série de produtos, entre eles testes diagnósticos brasileiros, 100% brasileiros, tanto na área de enzimas para testes químicos, como PCR, etc., quanto na área de inteligência artificial, testes que são ou com biosensores ou com inteligência artificial puramente, todos eles brasileiros. Também nós temos desenvolvido medicamentos com monoclonais e outros tipos de medicamentos, soro de cavalo, etc., para o tratamento de Covid. Nós também fizemos testes de medicamentos de reposição, como a nitazoxanida, que hoje tem sido comprovado em outros países. Nós comprovamos, os nossos cientistas comprovaram aqui antes. E vacinas, né? Vacinas também é outro produto interessante. Investimos em 15 tecnologias de vacinas. Dessas 15, nós já temos 5 delas que deram entrada na Anvisa para testes em fase 1 e 2. Nós temos os recursos para esses testes, diga-se de passagem. Então, a gente está aguardando agora a liberação da Anvisa para 4 delas. Uma já foi liberada. Nós devemos começar os testes esse ano. Aí as outras 4 aí aguardando a liberação da Anvisa para a gente disparar esses testes. Mas o importante disso é que dentro dessa estratégia nós também temos o Centro, né, Nacional de Tecnologias de Vacinas. E isso é um ponto de inflexão na história do Brasil, na produção real. Porque a gente fala assim, o Brasil produz vacina. Não, o Brasil invasava muita vacina. Agora não, é ter a tecnologia brasileira com os cientistas brasileiros, vamos dizer assim, a patente brasileira, para fabricar insumo farmacêutico de tecnologias brasileiras, gerando nota fiscal, empregos no Brasil, e além disso, tendo o Brasil essa independência em relação a outros países na produção de vacinas. Outra coisa que nós fazemos, que é muito importante, o pessoal às vezes não sabe, é o sequenciamento genético para ver mutações e eficiência de vacinas no Brasil todo. Então, mais de 65% disso é feito pelo Ministério. Ministro, com a chegada da tecnologia 5G no país, quais serão os avanços para a ciência? O 5G é uma tecnologia muito interessante, né? Primeiro que ela não é simplesmente uma continuidade do 4G. O 5G, você trabalha com diferentes frequências, acabou de ter o leilão de 5G. Lembrando que eu tinha lá no Ministério das Comunicações até dia 10 de junho do ano passado, então nós ajudamos na preparação de todas as especificações desse leilão. Foram feitas algumas modificações de lá para cá, o leilão já foi feito, as 4 faixas, né, em 4 áreas de frequência foram leiloadas, o que vai permitir aí melhorias na comunicação para a área rural, para a área urbana, para a área dentro das empresas. E o 5G ele tem um tempo de latência muito menor, ou seja, o tempo de você mandar o comando e receber a telemetria de volta. O que é muito importante para aplicações dentro de uma indústria, por exemplo, ou para carros autônomos e para muitas outras áreas. Além disso, ele tem uma capacidade de ter muito mais aparelhos conectados numa só antena. E isso também, logicamente, implica um aumento de velocidade também de dados. Nós, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, embora nós não tenhamos a política das telecomunicações mais, que é o Ministério das Comunicações, mas nós trabalhamos no apoio. Não adianta você ter a conectividade se você não tiver a tecnologia para apoiar no uso disso aí. Então, nós desenvolvemos antenas, multiplexadores, demultiplexadores, toda a área de inteligência artificial. Aliás, hoje nós tivemos o lançamento da frente mista no parlamentar para a inteligência artificial, a parte de internet, desenvolvimento de irrigação de precisão, uma série de coisas que são desenvolvidas pelo Ministério para aplicação disso. É o futuro, né, que o Ministério é o futuro, sem dúvida nenhuma. E, ministro, em dezembro a gente vai ter a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Brasília. Quais são as novidades deste ano? Olha, é sempre muito bacana isso aí, né? Uma coisa que me anima muito, vai ser entre o dia 3 e o dia 10 de dezembro agora, entre 3 e 10 de dezembro. Então, nos dias de semana começa às 8h30 da manhã e vai até à noite, até às 19 horas. Nos finais de semana começa às 10 horas e vai até às 19 horas. Ali nós temos exposições de todas as unidades do Ministério, são 27 unidades, com muita coisa interessante sobre pesquisa, desenvolvimento. Além disso, a gente tem as Forças Armadas, para aqueles que pretendem entrar nas carreiras. Nós temos a FINEP, por exemplo, com muitas possibilidades para aqueles que querem investir no seu próprio negócio, né? De repente ali está a solução. O MEC participa com a CAPES, é grátis, as pessoas podem ir, vai ter todos os cuidados para a pandemia. Lembrar que
né? Vamos dizer, a pandemia reduziu, mas tem que tomar os cuidados devidos ainda. Então, todos os cuidados são tomados. Eu espero ter muitos alunos ali que vão se transformar em cientistas para o futuro do Brasil. Agora, ministro, para a gente encerrar, quais serão as prioridades do MCTI para o ano que vem? Bom, nós temos várias. É bom lembrar o seguinte, para o ano que vem, nós temos a liberação, né? Espero que aconteça efetivamente a liberação dos recursos não reembolsáveis do FNDCT. Existem recursos reembolsáveis que são para empréstimos e esse não são, vamos dizer assim, tão importantes. São importantes, mas não são tão importantes para o desenvolvimento da infraestrutura de ciência no Brasil. O que é realmente importante são os não reembolsáveis. A gente está falando em 4,5 bilhões que vão ser investidos na governança. Existe uma governança própria desse fundo para muitas coisas que são estruturantes no Brasil. Por exemplo, o Centro Nacional de Tecnologias de Energias Renováveis vai ser lá no INSA, no semiárido. O Centro de Tecnologias para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras. O Laboratório de Nível de Segurança 4, junto com o Sirius, completar o Sirius também, que é o acelerador de partículas. Vai ser uma coisa única no planeta ter esses dois laboratórios juntos. Nós temos o Instituto Nacional do Mar, né, sendo implementado. Nós temos esse programa que eu falei do BIG, lá em São José dos Campos, no INPE, a melhoria dos supercomputadores do INPE também, com o acréscimo de, aliás, vão ser 2 supercomputadores. A melhoria do nosso supercomputador também lá no Santos Dumont. Tudo que eu estou falando, o Centro Nacional de Vacinas, o Centro Nacional de Tecnologias de Medicamentos. Então, tem muita coisa, são estruturantes para o país. E isso significa salvar milhões de vidas a partir já do ano que vem, né? E isso significa um Brasil muito diferente, apoiado no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovações. Isso significa gestão desse governo. Ok, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui para a Voz do Brasil. Olha, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho e sempre contem com a gente lá no Ministério. Aliás, né, eu falei com o presidente Bolsonaro recentemente aí, falei assim, olha, fique atento porque a ciência e tecnologia sempre traz notícias boas. Combate ao crime organizado na região da fronteira, a construção de pontes e a autorização para a criação de peixes no reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu para desenvolver o mercado da pesca brasileiro. Assuntos tratados no encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, hoje em Brasília. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o paraguaio Mário Abdo Benítez trataram da liberação da piscicultura na represa da usina de Itaipu, comandada pelos dois países. Segundo o Bolsonaro, o tema ainda está em discussão e, caso seja aprovado, vai contribuir para o desenvolvimento da atividade no país. Demos mais um passo na questão de criação de tilápia no Lago de Itaipu. Isso passa pelo Parlamento do Paraguai, que é uma enorme boa vontade por parte do governo local, aqui presente, porque é muito bom para os nossos países. Caso isso se concretize, o Brasil crescerá em 40% na sua quantidade de pescado. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Neste ano, no acumulado até setembro, o intercâmbio